Oi, gente. Então, vamos lá, tá? Esse é o conteúdo que vai cair na nossa avaliação, tá? Vírus, e o outro conteúdo é bactéria, tá? E aí, essas imagens você está ilustrando, né, alguns tipos de vírus, né, com morfologia, com formatos diferentes. E aí, quais são as características dos vírus, tá? Eles são acelulares, são seres acelulares. O que é um ser acelular, Pro? Ele não tem célula, tá? Então, essa característica de ter célula é uma característica importante para a classificação dos seres vivos. E o vírus, ele não tem célula, ele é celular. Então, se ele não tem célula, ele é classificado como um ser não vivo, tá? Pela grande maioria dos cientistas. E é essa classificação que a gente leva aqui em consideração, tá? Então, se ele não tem célula, ele também não tem uma maquinaria, ele não tem metabolismo próprio. Então, para ele não consegue reproduzir se não tiver dentro de um hospedeiro, tá? Ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, o que quer dizer isso? Que para ele reproduzir, ele precisa estar, por obrigação, dentro de um ser vivo, que pode ser humano, um animal, uma planta, a depender de que tipo de vírus a gente esteja falando, tá? Visíveis apenas ao microscópio eletrônico, são constituídos por proteínas e ácido nucleico, DNA ou RNA. Então, apesar dele não ter célula, ele tem informação genética, tá? Que pode ser DNA ou RNA. E essa informação genética, ela é passada, ela é transmitida ao longo das gerações do vírus. Então, apesar de não ter célula, ele consegue transmitir a sua informação genética, desde que esteja dentro de um organismo vivo, tá? Pode sofrer mutação e evoluir, né? A gente está vivendo uma pandemia agora, que é uma doença viral, e a gente fala a todo momento, né, da mudança na estrutura genética do vírus, tá? E causa diversas doenças, né, que são as viroses. Aqui eu tenho um desenho, né, da estrutura dos vírus. Então, aqui são dois vírus diferentes, né, com morfologia diferentes. Esse vírus aqui, deixa eu dar um zoom, que parece, né, sei lá, uma cápsulazinha, é o bacteriófago, tá? É o vírus que invade as bactérias. Então, ali na região da cabeça, ele tem um capsídeo, que é formado por uma cápsula proteica, onde protege o ácido nucleico, no caso o DNA. Tem um pescoçozinho, uma cauda, que é contrátil, como se fosse uma mola, e tem aqui as fibras da cauda, né, que serve para fixação na célula do hospedeiro. Aqui eu tenho um vírus que é, né, outro tipo de vírus, um vírus que é esférico. Esse vírus esférico, ele tem um capsídeo formado por proteínas, uma cápsula proteica, protegendo o material genético. No caso, esse material genético é o RNA, tá? E, além disso, esse vírus, além de ter uma cápsula ou um capsídeo, ele também tem um envelope feito de proteínas, tá certo? Então, vamos lá. E aí, então, são as estruturas, tá? Aqui está mostrando tipos de vírus com morfologia, com formato diferente. Então, o vírus do tabaco, né, que foi um dos primeiros vírus a ser identificado, o adenovírus, vírus da gripe, o bacteriófago. E aí, todos têm o quê? A cabeça, né, ou a cabeça é o quê? A estrutura formada, a cápsula de proteína, né, que são aqui, o capsídeo, que envolve o material genético, certo? Todos têm aí, ó, capsídeo em todos, certo? A diferença é o formato, né, desse vírus. Todos têm material genético, seja de DNA ou RNA, certo? O que muda aí é o formato, né, desses organismos. Aqui um vírus não envelopado, embaixo um vírus envelopado. Então, observe que esse só tem os capsídeos, tá? O capsídeo, né? E o genoma, o que forma o núcleo capsídeo. E cada bolinha dessa, né, são os capsômeros, que é cada uma proteína do capsídeo. Os capsômeros são proteínas que unidas formam o capsídeo. O capsídeo com o genoma, que é o material genético, vai formar o núcleo capsídeo. Embaixo um vírus que é envelopado, tá? Esse envelope que tem no vírus, na membrana plasmática da célula hospedeira, as proteínas virais são específicas e conseguem, né, entrar dentro da célula do hospedeiro, tá certo? É o vírus envelopado. Em relação à reprodução dos vírus, né, eu botei aqui um esquemazinho.
esse aí é o bacteriófago, né, que é o vírus que invade a bactéria. Então, a penetração na célula do hospedeiro, observe que o bacteriófago, ele deposita, né, o seu material genético na célula do hospedeiro. Esse material genético, que no caso do bacteriófago, que é o vírus que invade a bactéria, é o material DNA, né, e esse DNA ele vai multiplicar dentro dessa célula, dessa bactéria, já que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então, o DNA começa a se multiplicar e aí começa a produzir, fazer a síntese das proteínas do capsídeo dentro da maquinaria, aproveitando a maquinaria da bactéria, já que ele não tem metabolismo próprio, porque ele não tem célula, e depois a montagem de novas partículas virais. E aí vai infeccionar outras células, tá bom? Ali a reprodução, né, que a gente acabou de ver, do bacteriófago, que é um vírus de DNA. Uma vez no interior de uma célula bacteriana, o DNA do bacteriófago pode seguir dois caminhos distintos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, que a gente não falou muito, né, nesse ano, mas depois, nos próximos anos, se vocês vão continuar estudando vírus, a gente vai tratar melhor sobre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, tá bom? Não vou dar ênfase nesse momento. Aqui são algumas doenças causadas por vírus, né? A gente tem aqui a gripe, a poliomielite, a febre amarela, raiva, hepatite, herpes, a dengue, né? A gente fala muito da dengue, o sarampo, a rubéola, a catapora, a cachumba. São doenças todas virais, onde o agente etiológico é o vírus, tá? A gripe, por exemplo, os sintomas é febre, dor de cabeça, obstrução nasal e tosse, né? Quem nunca foi gripado? A transmissão, gotículas de muco e saliva expelidas pelas vias respiratórias, tá? E aí você observa que nessa tabelinha não se coloca medicamentos para matar o vírus, né? Não existem medicamentos específicos para matar vírus, como tem para bactéria que tem antibiótico, para vírus não tem. Então, no vírus, no caso, quem vai atacar o vírus é o nosso sistema imunológico, é o sistema de defesa do nosso corpo. Para isso, a gente precisa estar em dias com o nosso sistema imune, né? Que são as proteínas que vão atacar o sistema de defesa e todo o mecanismo, o aparato do nosso sistema imunológico, desde a pele até a produção de proteínas, que são os anticorpos, tá? Para isso, você precisa se alimentar bem, dormir bem, beber bastante água, certo? Tudo isso vai influenciar no desempenho do seu sistema imunológico, tá? Então, não existe medicamento específico para matar os vírus, existem medicamentos para diminuir os sintomas que os vírus causam. Então, se causa dor, tem remédio para dor, se causa inflamação, tem remédio para inflamação. Então, para aliviar os sintomas, mas a resposta é o seu sistema imunológico, tá? Alguns vírus, né, tem alguns antivirais, né, mas são poucos. Mas não existe um medicamento como você toma esse medicamento, você vai matar o vírus imediatamente, né? Como acontece com bactéria. Então, não existe. Então, o vírus você tem que fortalecer o sistema imunológico. E a outra coisa é que uma forma, né, preventiva é o que? A criação, produção de vacinas. Porque as vacinas, elas vão induzir o seu corpo a produzir células de defesas específicas para aquele tipo de vírus. E aí, quando o vírus tentar se alojar na sua corrente sanguínea, o seu corpo já vai ter a quantidade suficiente de células de defesa para atacar aquele vírus, tá? Então, a vacina é um mecanismo de defesa artificial. Aqui são algumas doenças causadas por vírus, certo? E aqui a doença atual, a pandemia atual, que nós estamos vivendo, a pandemia que nos coloca em aula remota e que a gente está conseguindo passar por tudo isso esse ano, né? A Covid-19, que é causada pelo vírus SARS-CoV-2, que é da família do coronavírus, certo? Um vírus que é pouco conhecido, na verdade tem alguns estudos, mas você vê que todo dia surge uma coisa nova, né, na literatura. Então, os cientistas estão estudando esse vírus e que causou aí a pandemia, está causando a pandemia mundial, tá certo? Não tem vacina ainda, né? Assim, que está sendo distribuída, tem estudos, algumas regiões já começam a fazer seus testes, mas no Brasil, realmente, a gente não tem e está esperando chegar aí essa vacina, tá? Então, a Covid-19, seu agente etiológico é um vírus. Então, fique em casa, muito cuidado, se cuidem e estudem para a prova. Beijos!